Era um sonho de Deus. É um sonho muito além do que nós sonhamos. Fruto do propósito eterno de Deus. É um desafio. Você viu os milagres acontecendo, né? Não devemos desprezar os humildes começos. A gente fez parte de uma equipe, né? Mas Beth e eu, em especial, tínhamos os 4 filhos, né? Em 5 anos. E a gente, desde pequenininho, ainda, eu lembro que meus filhos bebê, eu já ensinava os princípios da palavra. Aí chega na hora que os 4 filhos já estão chegando à idade escolar. Como é que nós vamos fazer? Qual seria a melhor forma de dar continuidade da educação em casa e uma educação cristã, começando uma escola? Então você para e pensa, eu tenho 3 filhos. O Giovanni Zimmermann tem mais 3 filhos. O Vitor Zimmermann, 3 filhos, todos pequeninhos. O Francisco Pinheiro tem, e assim começou a nossa visão. Nossa congregação vivia como uma grande família. E desse espírito familiar que a nossa congregação viveu intensamente e absolutamente, a gente tinha muitos sonhos. E um deles era a escola. A gente começou a perceber que nossas crianças conviviam muito bem juntas e a escola seria, então, assim, uma continuidade, né, daquilo que elas já tinham como família. Mas quando começamos a falar em escola, tinha pessoas, como vocês querem começar uma escola, vocês não têm recursos? E aí nós fomos avaliar realmente, ouvir os conselhos, nós tínhamos que ter recursos, nós tínhamos que ter... Só que a situação era tão urgente e tão emergente que nós, infantilmente, vamos dizer assim, entre aspas, eu prefiro dizer que foi coragem, confiante de que aquilo era o plano e o propósito de Deus. A gente começou a viajar, a conhecer outras escolas, a pegar planejamento daqui, planejamento de lá, as experiências que eu tinha como professora. Foi praticamente 1 ano trabalhando em cima disso. Ninguém tinha experiência de lidar, aí tinha documentação para fazer e várias coisas assim que a gente não sabia. Na época tinha um senhor, professor Branquer, que nos ajudou muito. Tinha que ter a documentação junto à Secretaria de Estado para ter a validade, né? E aí nós começamos a pensar, e aonde nós vamos fazer essa escola? Conseguimos no lado da Creme, bem naquela esquina ali, uma casa velha que estava abandonada, que tinha um terreno grande. E tinha um rancho velho atrás, tudo aquilo era Cital, a minha empresa. E a casa era uma casa velha, abandonada. Precisava de muita restauração. Todo mundo pegou junto, me lembro muito bem as cenas. A gente raspando a parede, passando e limpando, pintando. Tudo que nós tínhamos de mobiliário foi doado, foi emprestado. Algumas coisas a gente comprou já usadas, mas em bom estado. Então, assim, não foi tudo bem difícil. Com 7 alunos começou. Eram 6 alunos de pré-escola e era para ter o jardim de 5 anos. E não teve. Daí, na verdade, a única aluna de 5 anos era a nossa filha. Aí a gente, então coloca junto ali. Éramos inicialmente 4 ou 5 pessoas. Uma professora, lógico que só tinha uma turma. Aí estava a Vera, minha esposa, que era aqui também estava. A Anice, que era também formada e que tinha toda a qualificação técnica para dar o suporte. E o Larry Marcos Felizardo, que nos ajudou muito voluntariamente, ele saiu do trabalho dele e se dedicou, vamos dizer, os primeiros anos todos, quase gratuitamente pela escola. Era um ano em que eu estava grávida e os outros irmãos tinham filhos na idade escolar. Mesmo eu estando grávida, eles queriam que eu começasse esse projeto, né? Porque, assim, dar esse início, são poucos alunos, né? Então, foi no início meio voluntário mesmo, mas foi com toda a certeza de que, não, vamos fazer um trabalho sério, né? Então, aí fomos montando esse corpo do centro para burocraticamente poder constituir o Centro Educacional Shalom. Quando começou, não tinha direção definida. Assim, todo mundo fazia tudo. Tinha uma professora, a Vera, a gente ia, trabalhava, mas aí chegou um ponto que precisava definir uma diretora.
Aí eu fiquei como diretora e a Vera ficou como coordenadora. Os que estavam na direção na época, todos entraram trabalhando voluntários. Não tinha a única pessoa que na verdade recebia ali, que tinha um salário, era a professora. Os demais todos eram, e a secretária no caso, os demais todos eram voluntários. Sem fins lucrativos, porque o que a escola cobrava dos alunos era para pagar o aluguel, luz. Não tínhamos nenhuma experiência, nenhum momento para mim e para outros irmãos tinha alguma motivação financeira, de lucro, nenhum momento. Tanto que quem financiava vamos dizer, as diferenças na escola, algumas empresas, né? Volta e meia, nós não. Está aqui, o outro irmão passava um cheque e cobria, porque o número de alunos, vamos dizer assim, 6, 7 alunos, não cobria um professor. A Cital era uma empresa que dava 2% do faturamento para a escola, porque a escola não tinha, então era como um dízimo, vamos dizer. O nosso irmão NAC muitas vezes socorreu a escola no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano. Financeiramente, ele tinha às vezes dólares reservados para um passeio pela Europa. Ele pegava os dólares e colocava todos à disposição da escola. E também a ajuda dos irmãos que na época tinham as suas empresas comunitárias. E também fazendo festas, isso e aquilo, né? Para angariar os recursos. Aí a minha esposa e outros que tem mais um gênero de promoter, né? E vendedores, e saía para vender os tickets para juntar algum dinheiro para a associação de pais e professores que dava tudo para a escola. Nós tivemos muito apoio de famílias, pessoas da igreja, pessoas que nem eram necessariamente da igreja, também entraram contribuindo, né? O desafio, creio que maior, foi a gente ser aceito na cidade. Porque Blumenau, 30 anos atrás, era uma cultura bem mais fechada. E aí, coisas novas que apareciam dos colégios tradicionais, era sempre visto uma certa reserva. E mesmo porque nós éramos uma casa simples, um local simples, não tínhamos status. E uma das coisas que eu lutei bastante, enquanto que no tempo que eu estive na Shalom, foi de ter um ensino de qualidade. A minha preocupação era se o dia que eles saíssem da Shalom, se eles acompanhariam as escolas que seriam as melhores escolas, se eles iriam acompanhar o ensino. A gente montou um currículo, como qualquer escola, o que era importante para um aluno saber dentro de cada turma, e automaticamente a gente foi inserindo a palavra de Deus. Todo dia os alunos faziam oração, todo dia o professor ensinava algum versículo, trabalhava alguma coisa da Bíblia. A Anice falou bastante sobre a educação com qualidade, porque tem outros que formam, né? Tem escolas que formam jovens bem educados, mas tem que ter um contexto interior que é durável, né? Que é duradouro, é eterno. Isso que a gente está querendo mais zelar. E como tivemos o privilégio de começar numa casa, então foi muito gostoso. A gente pôde trabalhar numa metodologia assim, até montessoriana, né? Pensando assim, né? No estilo de uma casa. Então na metodologia nós pensávamos, nós vamos ser bem ecléticos, vamos ver o que tem de melhor e nós vamos trabalhar pedagogicamente o melhor. A escola até começou na frente da onde era o estoque do meu pai, da empresa. Era uma estrutura até que grande para o começo, né? Que era só o pré-escola, mas era muito legal, porque a gente tinha uma turma pequena, a maioria do pessoal se conhecia já desde bebê, era quase que uma extensão da casa. Eu não era uma criança muito quieta, né? Bastante criativa com algumas situações e com alguns amigos. E a mãe sendo diretora e o pai sendo pastor, não tinha como escapar. Alguns amigos, não, tu é filho da diretora, tu é protegido. Tu é filho do pastor, tu é protegido. Era justamente o contrário. Jogaram pelota de barro num carro que passou. Tinha que ele tá no meio. Quando fala Shalom, eu lembro muito da primeira casa, assim, que foi. Do espaço, porque como eu não tinha referência de escola, né? A gente começou lá, então eu lembro muito de onde a gente brincava, como que era a casa antiga. Porque, na verdade, quem estudou lá era pessoas de convivência do meu dia a dia. Era tudo muito familiar. Eu também, com 3 ou 4, 5, 6, eu não me lembro quantos pais, eu fundei a associação
de pais, como não tinha membro para formar uma associação, acho que tinha que ter 10, então o nome da associação começou a se chamar Associação de Pais e Amigos, para juntar uns amigos para dar número. E fazíamos reuniões. Eu me lembro que depois que apareceu mais 1 ou 2 alunos, que começaram a aparecer alunos, e os alunos que apareciam depois desses que começaram, com todo o carinho e respeito, que não eram aceitos em mais nenhuma escola. Então, nessas reuniões de pais que tinha na nossa microassociação, sentava uma mãe assim, ou um pai, e dizia: quem são vocês? Porque aquele filho que era rejeitado em tudo que é canto, ele era amado e mudava a vida desse menino. Já tivemos vários alunos com muitas dificuldades, muitas mesmo, dificuldades tanto cognitivas, no caso de deficiências mesmo, crianças que tinham problemas de locomoção. Ele também tem direito a aprender. Ele vai aprender no ritmo dele. E ele precisa desse convívio junto com as crianças ditas normais, para se sentir incluído. Naquele momento, como criança, nós não tínhamos nomes para nada, e nem como não se tinha lei, não havia laudos e questões assim, nós sabíamos que as pessoas eram nossos amigos. E era um amigo que precisava da minha atenção ou da minha paciência, era assim que se tratava. O amor cobria esse tipo de questão de diferença. Nossa, agora tá vindo tudo à mente, à memória, assim. Sempre existia aqueles que tinham dificuldades cognitivas, acho que era o que mais tinha na época, era dificuldades cognitivas e até motoras em algumas situações, né? Mas agora eu até posso fazer um paralelo com o que eu vivo hoje como professor. A essência ainda tem se mantido, a essência de ter muitos alunos diferentes, né? Dentro de sala de aula, e o amor continua sendo o mesmo. Hoje em dia a gente ouve muita escola se achando que foi pioneira, mas eu sinto pelo tempo, assim, a vivência em outras escolas, que a Shalom foi pioneira mesmo, de trabalhar essa inclusão, de incluir mesmo, né? Não é só ter o aluno em sala, é incluir ele mesmo, fazer um trabalho com todos os alunos, trabalhar bem o respeito, a diversidade. Todos aprendem, mas aprendem diferente. Eu fiz magistério e ainda não tinha atuado. Atuei, assim, como substituto em algumas escolas, né? Então, foi tudo, assim, bem novo pra mim. Só que eu comecei com uma pessoa bem experiente também. E a Vera me deu muito apoio. E daí, no segundo ano, foi aumentando a primeira série. Daí, fizemos 3 turmas. E assim, fomos aumentando gradativamente. Um ano, por causa do Giovanni, do filho do Giovanni, o Rafael. Quando estava na segunda série, nós colocamos segunda e a terceira. Então, a turma que começou estava na segunda e nós abrimos para uma terceira série, porque tinha alunos, ele era ele atrasou 1 ano para estudar na Shalom, porque o sonho dele era estudar na Shalom. No outro ano, eles já pegaram o meu escritorinho. Depois, no outro ano, o Nelson, que era um monstro para tocar isso, obstinado, ele pegou o meu galpão. E começou a fazer também, porque eu usava um pedaço, ele aproveitou. Depois, o Nelson construiu. O Nelson, porque era ele não só o diretor, mas era a força motriz. Ele tinha uma empolgação que... Então, ele construiu casas feitas de pinos, vamos dizer assim, para aumentar o número de sala. Algumas vezes a gente teve, né, assim, chegava ao final de ano, essa época, e vamos continuar no que vem. Não vamos, porque sempre fechando no vermelho. Pior fase foi essa parte financeira. Isso, vamos dizer assim, se eu fosse falar sobre isso, eu não queria nem pensar em escola, porque foi o que gerou grande trauma, né? Teve um ano que, no pátio da escola, a gente olhou, vamos começar o ano. Mas como começar o ano desse jeito que tá aqui, ali na Kremer, né? Não tem como arrumar, vamos começar assim. Então, pela fé, a gente sabia que ter aluno, a gente sabia que ia começar, ia dar certo, ia fechar aquele buraco. Então, assim, era pela fé, nós acreditávamos. Querendo ou não, você pensava assim, não, acho que nós vamos desistir. Daí é onde entrava a nossa fé realmente. Peraí, nós começamos alguma coisa que a gente quer continuidade. Então, não vamos desistir por causa disso. Aí a gente injetava mais alguma coisa lá, vamos lá. Até, claro, chegamos no momento que praticamente nós iríamos fechar a escola. No meio da situação, quando ela estava praticamente fechando,
Deus mandou um tal de Edson e disse: não, peraí, isso é uma coisa preciosa, eu me responsabilizo, eu cuido. Ele e mais alguns irmãos assumiram a responsabilidade de ser, vamos dizer, o suporte para essa escola seguir. Desde o início do meu ministério, né, sempre entendi que a igreja precisa ser relevante. Eu sempre entendi que a igreja não é um lugar. Então eu pensei, nós temos que fazer algo diferente. Nós não podemos nos conformar em ter um espaço tão mal aproveitado, que é um desperdício. Você ter um templo, né, onde a igreja vai usar 1, 2, 3 vezes por semana. Então era um sonho de fazer algo diferente. Um prédio onde a gente pudesse servir a comunidade e de carona a gente usa para se reunir. Compramos o terreno, mas não com a intenção de construir o colégio. Era construir... A ideia inicial era um ginásio mesmo, onde a gente pudesse fazer projetos sociais, né, e funcionar uma creche ou coisa assim. Mais tarde, na conversa com os pastores, eles disseram: olha, o colégio está numa situação muito difícil, não dá mais para sustentar, financeiramente é muito difícil, nós não conseguimos mais pagar o aluguel, e esse é o último ano do colégio. Foi em 96. O pastor Natalino perguntou: já que vocês vão construir, vocês não querem aproveitar então fazer um prédio que pudesse funcionar o colégio? Aí a gente... Puxa, a gente não tinha pensado nisso, né? Me procuraram falando de uma ideia de construir um prédio novo no imóvel da igreja, primeira igreja batista. E como eu trabalhava com construção, então eu comecei a participar dessa ideia, desse projeto, e dando essa ideia de prédio multifuncional, que servisse tanto para a igreja, quanto para a escola, quanto para esportes. Nós mudamos a planta, mudamos todo o projeto. Nós já tínhamos um projeto arquitetônico, não já oficialmente, né? Mas alguém já tinha feito um pré-projeto para nós, que foi o pastor Haroldo, inclusive, da ABA, que é arquiteto, né? Ele elaborou todo o projeto e já estávamos sonhando com aquilo. Aí quando veio a ideia, não, então nós temos que mudar, porque é outra coisa. Aí o que aconteceu? Eu mesmo desenhei o projeto. Tive algumas reuniões com o Edson para fazer como ia montar, como ia construir. Então a gente conversou várias vezes como fazer, e dando ideias, e ajudando aqui, ajudando ali. E daí apresentei um orçamento e comecei a construir. Final de 96 começou o fundamento, o estaqueamento da obra, né? Em 1997, um ano inteirinho, foi corrido para deixar a obra pronta. Verdadeiros milagres aconteceram naquela construção, porque foi uma loucura as coisas que aconteceram, né? Assim, a participação do povo nos mutirões, uma coisa muito... Eu não sei se hoje a gente faria isso de novo, uma coisa assim sobrenatural, né? E aqui eu quero elogiar, vamos dizer assim, a direção da primeira igreja batista. Poderia muito bem construir vamos dizer, um templo, uma capela, mas eles foram muito corajosos, inovaram, não só pela demanda de recursos que o volume do prédio exigiu, que foi mesmo, né, uma coisa assim por fé, quanto também pela ideia inovadora de fazer um prédio daquele formato ali que existe hoje. A primeira turma, que começou em 1989, no caso, essa primeira turma, ele se formou em 1997, ainda no prédio antigo. A gente teve o privilégio da nossa filha ser da primeira turminha. Então, tudo era, assim, uma vitória, né? Quando eles saíram, a maior alegria foi de ver que eles acompanhavam e se saíam muito bem nas outras escolas. Em 98, um ano depois, no primeiro semestre, o prédio já estava pronto, porque foi a construção relâmpago. A gente contou com muitos voluntários da primeira igreja batista, da comunidade da qual eu faço parte. Nos finais de semana se fazia mutirão para concretar laje, rebocar, e muita coisa foi feita assim. Eu lembro que no final do ano de 97, no nosso culto de Natal, nós fizemos lá, num prédio ainda sem paredes, e era tudo cercado por tapume, deu uma ventania, derrubou, era tudo cercado por tapume, nem muro tinha ainda. E em fevereiro, as aulas começaram com muro, com escada, prédio pintado. Ninguém acreditou que pudesse. Todo mundo duvidava que o colégio pudesse começar aquele ano com as aulas lá. Quando chegamos em fevereiro, nos surpreendemos, porque olhamos aquilo tudo, era lindo para nós. Era o piso novo, era a janela nova, era a carteira nova, era o quadro novo, que não era mais de giz, era de
com canetão e tudo mais. Era imenso, uma escola com 2 andares. A gente antes a escola era toda num patamar só, né? Então quando a gente chegou lá e era 2 andares, nossa, que gigante isso daqui! Quanto espaço para correr! Aquilo que a gente estava sonhando há tanto tempo, né, de ter um espaço grande, vamos ter uma quadra de esportes, porque a gente não tinha uma quadra de esportes. As salas enormes, imagina. Na verdade, foi assim muito, muito marcante isso. A partir do momento que a gente começou lá naquele prédio, as coisas começaram a florescer também, né? O número de alunos começaram a crescer, porque a visibilidade, né, foi maior, o conforto oferecido para os alunos, para os pais. Eu lembro de ter muito novos alunos. Então, assim, além de estar num espaço novo, tinha professores novos, tinha alunos novos. Essa sensação toda, assim, de novidade, sabe? De, uau, tô participando de tudo isso aqui, sabe? Nesse momento, quando eu entrego, assim, a obra como fornecedor, e sendo pai de aluno, houve um convite, assim, para que eu me envolvesse um pouco mais na escola e ficasse na gestão. Acabou indo a escola para lá, formamos uma associação. Dessa associação, a Igreja Batista pediu que a gente participasse, mas nós queríamos devagarzinho entregar todo para ela, né? Comunidade junto naquela época com a gente, né? E andaram por um tempo, né, na direção do colégio, mas depois eles decidiram entregar para nós 100% para que nós administrássemos o colégio, né? Nós começamos a oferecer várias atividades extracurriculares. Xadrez, futebol de salão, música, tinha violino, violão, teclado, canto. Isso veio trazer um outro fruto que, nesse ponto, a gente foi pioneiro, que foi fazer a mostra cultural no Teatro Carlos Gomes. No final do ano, nós alugávamos o Teatro Carlos Gomes e fazíamos uma mostra de talentos. Mas depois, durante o percurso, a gente começou, na verdade, a fazer em julho. E aí a gente começou a mudar para a Festa da Colheita. Aí onde tem aquelas barracas vendendo um monte de coisas, de alimentos. Aí tem aquele convívio de família, as apresentações artísticas. Se passa um dia todo praticamente convivendo. Aí se conhece vovó, tio, tia, todo mundo, né? Vem a família toda para a escola. Então, para nós, depois da mostra cultural que a gente fez, a Festa da Colheita foi muito mais, abrangeu muito mais, porque trouxe a família para passar praticamente um dia todo na escola. Do ponto de vista jurídico da instituição, também se mudou de uma antiga Shalom, que era uma empresa limitada, para uma associação. Então houve essa mudança de formato institucional. A gente muitas vezes pensou em parar. Eu perdi a conta das vezes que eu cheguei e disse para os pastores: olha, não é o nosso negócio, vamos parar com isso. As dificuldades financeiras são enormes e nós passamos... Você precisa ter uma pessoa muito preparada para administrar. Mas graças a Deus, Deus nos deu assim um presente, né? Que é a vida da Adriana, né? Naquela época ela era bem novinha, ninguém colocava muita fé nela, né? No final do ano, então, eu disse assim: então ano que vem você vai começar. E ela usou as férias dela, o final do ano todo, para escrever regimento interno, para organizar tudo, né, o colégio, né, tudo, como é que, né, as normatizações da escola, tudo, ela organizou tudo. E quando chegou no primeiro dia de aula que eu apresentei a Adriana como diretora, todo mundo olhou muito desconfiado, né? Mas ela estava com tudo preparado, organizado. Eu assumi a direção da escola em 2009. Em meados de 2007, eu trabalhava com a parte de comunicação e marketing da escola. Ela colocou a mão e aquilo foi mudando. Hoje, o colégio é absolutamente saudável financeiramente. Mudou a cara do colégio, mudou o conceito do colégio na cidade. Uma das grandes dificuldades que eu enfrentei foi tornar a Shalom uma escola com uma gestão eficiente, com uma gestão profissional, tirar um pouco daquela visão paternalista, porque ao mesmo tempo em que nós somos um projeto
do reino, um projeto de Deus. Nós somos uma instituição, uma escola que trabalha com educação. Então isso exige muito profissionalismo, isso exige muita seriedade, muito compromisso, muito comprometimento. A visão do colégio transformou a minha vida enquanto educadora. Porque você ter a liberdade de trazer a luz da palavra de Deus, para dentro do seu conteúdo e contemplar isso, fazendo com que os seus alunos raciocinem biblicamente, para mim foi inédito. Em 2007 é que nós tivemos conhecimento de que existia uma educação por princípios no Brasil. Até então nós desconhecíamos isso. Nossa equipe começou a fazer alguns treinamentos, algumas capacitações e formações. E a partir de 2008 e 2009, então nós começamos a adequar o nosso currículo. E então nós começamos toda uma reestruturação do planejamento, da metodologia, a implantação efetiva da metodologia, para que nós pudéssemos de fato ser uma escola que ensina a abordagem educacional por princípio de forma completa e de forma íntegra. Eu vou ser bem sincera, a princípio, eu como professora, né, na época, achei aquilo assim muito lindo, muito maravilhoso, mas assim, uma coisa bem diferente do que a gente estava acostumado, porque entrou outra forma de você entender a educação. E por quê? Porque começou a se tocar muito na questão de currículo vivo. O que é um currículo vivo? Você ser um professor, não apenas que ministra a sua aula, mas você vive, você é aquilo que você está ministrando. Então começamos a vivenciar uma outra metodologia, uma outra forma de pensar biblicamente. E esse raciocínio bíblico é que transforma o aluno. Então existe a diferença entre ser uma escola cristã e ser uma escola que tem essa abordagem por princípio. A forma de pensar na abordagem por princípio, ela transforma o aluno de dentro para fora. Então tem gente que diz, o colégio é uma escola evangélica. Não, Shalom não é um colégio evangélico. Eu falo isso sempre, Shalom não é um colégio evangélico. Shalom é um colégio por princípios. É uma educação que ela amplia, que ela abre. Eu costumo dizer que uma pessoa só é livre quando ela pode escolher. E dentro da educação por princípios, nós sempre apresentamos duas vertentes. A visão do conhecimento formal e do pensamento humano, e a visão também do conhecimento de Deus e do pensamento de Deus. A formalização do material didático, da metodologia de ensino, ela foi muito boa, foi muito profícua, assim. Porque o que nós ensinamos? Princípio é uma base, aonde é construída uma casa. E essa casa, ela é sólida. Então, a construção do saber, do conhecimento deles é baseado na palavra. Então, é algo sólido. E esse princípio solidifica esse pensar do aluno. E ele leva isso para o resto da vida. A EP, a Educação por Princípios, é um método de ensino. Essa metodologia, ela tem 4 passos. O primeiro passo seria o pesquisar. O segundo passo é o relacionar. Os alunos pegam todas aquelas fontes que eles pesquisaram e começam um processo de relacionar essas informações e começam a raciocinar, a construir um raciocínio, uma linha de entendimento, de informação acerca daquele conteúdo que eles estão estudando. E o quarto passo, então, é registrar. Nós utilizamos o fichário e aí, através do fichário, o aluno tem todo um processo de formação e de aprendizagem relacionada à organização. Ele precisa aprender a organizar o fichário dele. Então, basicamente, esses são os 4 passos e ela está fundamentada em 7 princípios de governo. Então, por exemplo, o princípio da autoridade é um deles. Identificar quem são as autoridades. Então, primeira autoridade são os pais. Esses princípios são extraídos dos conteúdos e estão totalmente embutidos naquilo que eles estão aprendendo. Então, eles estão não só aprendendo um conteúdo de educação formal, eles estão recebendo uma cosmovisão cristã, eles estão aprendendo a olhar o mundo como um todo, enxergar o mundo de uma forma global. Então, agora a gente tem estrutura, nós temos, toda a questão da metodologia, dos passos, que eram coisas que eu já vivia, como eu falei assim, que eu gostava muito de pesquisar, Isso era muito incentivado, que a gente pesquisasse, que a gente compartilhasse, e está totalmente dentro do que a Shalom hoje coloca como metodologia. Nossas crianças foram muito bem preparadas. A gente viu esse resultado da qualidade do ensino da Shalom quando elas foram para o ensino médio e para a faculdade. E a gente só tem gratidão àquelas pessoas que não deixaram que a Shalom acabasse.
porque meus 3 filhos passaram pela Shalom. Mesmo como antes, ainda não estávamos, né, associados, né, à Escola por Princípios, mas sempre teve um diferencial. Sempre. E a gente tem contato com vários ex-alunos, a gente consegue ver o que ficou marcado na vida deles, que aquilo que eles aprenderam lá fez a diferença. É muito bom ser professor e é muito bom ser professor no Shalom. É muito diferente do que é uma docência qualquer. Tudo que eu tive de aporte como aluna na escola, eu também tenho de aporte como professora, para que eu me desenvolva como profissional. O ensino médio, nós começamos com o primeiro ano, nós temos 25 alunos, com a nossa primeira turma. Ensino médio sempre foi uma paixão. Trabalhar com adolescentes e jovens é muito bom, é outra realidade. Os alunos, eles têm um outro perfil. Eles já estão entrando na adolescência, eles já começam a opinar mais, são mais críticos, muito mais exigentes, mas a abordagem educacional por princípio, ela não muda. Princípio é princípio. Então, o que nós fizemos com o ensino médio? Nós aprofundamos mais a área de conhecimento. Inovamos bastante também na proposta do nosso ensino médio. Procuramos fazer algo que desse a eles uma visão de mercado, de trabalho. O que é essa vida adulta? Para nós, o ensino médio foi sempre um grande desafio e um grande sonho do Shalom. Eu lembro quando eu entrei em 2000, já existia esse sonho. E com o passar do tempo, ele se realizou. Muita gente esperou por isso, muita gente quis estar lá e não era pra gente, né? Era pra essa nova geração. Do fruto do ensino médio do Shalom, nós veremos grandes homens e mulheres atuando em nossa cidade, em várias áreas. Em 2019 nós já estamos ali com o 2º ano e em 2020 estaremos então com o nosso 3º. O sonho é chegarmos ao ensino superior. Olha, sonhar é a nossa especialidade. Se os líderes forem obstinados e crerem, deveria seguir essa linha. Eu sempre supero as nossas expectativas. Meu Deus, essa vai ser a esperança para essa geração. Eu creio numa faculdade com princípios bíblicos. Há 3 anos atrás, Deus nos mandou voltar para Blumenau depois de 21 anos, fora de Blumenau. E aí nessa volta também acabamos nos aproximando de novo para o Colégio Shalom e Deus nos levou a sermos os capelães, minha esposa e eu, os conselheiros para os pais dos alunos, para os alunos, para os professores, para toda a equipe lá, né? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu poderia trabalhar em um lugar onde eu pudesse perceber tantas transformações. É diferente quando você trabalha porque você precisa de um trabalho e quando você está em algo que é um projeto de vida, que é um projeto de formação de gerações, que tem a ver com o reino de Deus, que tem a ver com valores eternos, com coisas que a traça não vai corroer. O Colégio Shalom é como se fosse uma filha que eu vi nascer, eu vi crescer. Hoje ela tem 30 anos. Cada vez que eu olho as fotos, que eu começo a lembrar, como foi lindo isso. Ver que essas crianças cresceram aqui, olha onde eles estão hoje, né? Foi muito marcante. E se eu tivesse que começar essa escola de novo, começaria tudo de novo. Se eu fosse pensar hoje, eu começaria tudo de novo. Mas aí eu já tenho neta? Não, começaria. Os filhos já cresceram, já passou. Não, mas tem as netinhas, aí começaria. Nós temos 3 netos, então é a 3ª geração, 3 netos que agora estão estudando no Colégio Shalom também. A alegria de ver que eles estão colhendo os frutos de algo que a gente semeou por fé. Eu quero ter 3 filhos. Eu tenho planejado isso. E eu quero que os meus 3 filhos possam viver o que eu vivi. O primeiro dia de aula que eu for deixar o meu filho lá, já se prepara que eu vou sentar numa escada aí e vou começar a chorar. Porque não tem como não se emocionar. Eu tenho orgulho de ter estudado na Shalom, porque você sempre é a primeira turma da Shalom, né? Essa é uma coisa assim de tu contar para filhos e netos a tua história de que fez parte de uma escola com tanto sucesso. Que privilégio esse, né? Que Deus me deu de estar no início e estar aqui até hoje e ver o cuidado de Deus na história, a intervenção de Deus na história. Eu não sei quanto tempo ainda vou continuar lá. Eu sei que uma hora eu vou ter que deixar. 30 anos convivendo lá dentro
Então, o que eu desejo? Que essa semente continue a frutificar. E que Deus seja com a Escola Shalom o tempo todo. Muita paz, como o nome já diz, né? Shalom. O sentimento que eu tenho é de gratidão por ver que tantas pessoas têm sonhado o mesmo sonho. É emocionante, mesmo assim, sabe? Ver que valeu a pena. Gratidão a Deus, porque realmente sem Ele nós não podemos fazer nada.